Olá, tudo bem, pessoal? Professor Anderson, estamos aqui para tirar as dúvidas de vocês que ficaram referentes à aula 3 da disciplina de empreendedorismo, tá? Então, estou gostando bastante da participação de vocês, alunos do curso de logística. Estou me surpreendendo realmente com a proatividade, né? Eu acompanhei ali o chat depois da aula, o quanto vocês participaram. Então, eu vou escolher algumas perguntas assim que chamaram mais atenção, né, para a gente poder compartilhar com todo mundo, ok? A primeira que eu escolhi foi do Alcenir, de Ponta Grossa, né, que diz: para elaborar um novo plano de negócios, eu devo de imediato solicitar um empréstimo para já ter um caixa, um recurso para movimentar o negócio? Então, quando você está fazendo um plano de negócio, você pode utilizá-lo para requisitar recursos, né? Aí eu diria para você que sempre você tem que avaliar os prós e contras de você estar solicitando os recursos. Se você não tem absolutamente nada, né, você tem que pensar muito bem. Existem casos de empreendedores, né? Esse tempo estava conversando com um que ele disse que utilizou o limite do cheque especial. É comum aí as pessoas utilizarem o cheque especial, mas tem que ter muito cuidado, né? Porque se você não conseguir cobrir logo esse valor que você está utilizando, os juros bancários no Brasil são altíssimos, então você corre o risco de nunca mais conseguir pagar, né? Entrar num mundo sem fim. Mas você pode sim utilizá-lo, contas, você pode utilizar empréstimos, empresas têm buscado financeiras, cooperativas de crédito, financiamento coletivo, entre outras possibilidades. Eu só diria assim para tomar um cuidado, tá? Quando você vai fazer. E assim, pensar muito bem quais os recursos que você vai utilizar, então, em termos de valores, como você vai empregar, tá, esses valores. Então, eu pedi 100 mil, por exemplo. Como que eu vou utilizar 100 mil? Para maquinário, se é para capital de giro, para expansão, como é que vai ser, tá? E o tempo para fazer o pagamento. Então, por isso é muito importante pensar essa parte toda de operação do negócio, mas também como você vai pagar, tá? Então, obrigado ao Ceni pela sua pergunta. O Ronaldo, também de Ponta Grossa, pergunta, como nós estávamos falando dos Correios, né? O excesso de terceirização, franqueamento, né, não prejudica os serviços? Né? E aí vem tudo do ponto de vista que você vai ter que analisar se vale a pena ou não. Né? Quando você parte, por exemplo, vamos utilizar a primeira terceirização, tá? Parte do pressuposto que você vai concentrar as atividades naquilo que você considera que é principal e você vai passar para terceiros aquilo que não necessariamente é essencial ou aquilo que outra empresa pode fazer de melhor. Com a questão da terceirização podendo ser realizada até para atividades fins, né, as atividades principais, então meio que assim, generalizou o que pode ser considerado como o que pode ser terceirizado ou não. Tá? O que eu digo é que tem que ser muito bem pensado como vai ser feito, porque pode dar grandes problemas para a operação do seu negócio. Por exemplo, né, você tem os seguranças, né, toda a parte de segurança sua, dentro da sua estrutura e tal. A partir do momento que você terceiriza, passa para um outro, você colocou a responsabilidade, teoricamente, de uma empresa que tem um conhecimento, uma competência para isso. Mas você vai ter que avaliar como é que você, se realmente tá verificando se as gravações estão sendo feitas, se o monitoramento está sendo feito, o processo de vigilância também está sendo feito. Então, é um processo assim, é uma faca de dois gumes, né? Pode ser bom ou pode ser ruim. Você tem que analisar bem o contrato, bem o prestador do serviço, porque senão você pode ter muito mais problemas. Tá? Em relação à franquia, tá? É uma forma utilizada para a expansão dos negócios. Você pode abrir por loja própria, tá? Ou você pode utilizar por meio de franquias. Então, eu sempre digo que vai muito de acordo com os parceiros que você tem. Que assim com uma terceirização, né? Escolhe os parceiros que você vai ter, que pode ser bom ou ruim. Então, eu tenho um exemplo de uma empresa que começou a querer franquear sem necessariamente estar pronta para fazer a franquia. Então, na área alimentícia, nem os próprios pratos eram padronizados. Né? Então, um dia você ia, estava, como é que fala, um prato farto. No outro, parece que o prato estava meio murcho. Então, tem que tomar cuidado quanto a isso. Que a franquia parte do pressuposto que você vai expandir utilizando parceiros. E se o parceiro já não vir de você, do franqueador,
todas as informações sobre como é o prato, como é servido, o tempero e tal, vai acontecer de ser diferente, né? Se eu for cozinhar, se eu colocar você para cozinhar, vamos fazer qualquer prato, né? Cada um tem um tempero, cada um tem uma forma especial. Aí vamos dizer que eu estou aqui em Maringá, você está, a pergunta do Ronaldo está em Ponta Grossa, né? São diferentes, a questão da percepção, a questão do sabor, então você vai colocar de maneira diferente. Aí vem um terceiro que vai experimentar o prato em Ponta Grossa e vai ligar. Ah, caramba, mas é totalmente diferente, sendo que essa não era a intenção. Então tem que tomar muito cuidado quando você vai colocar, porque a prestação de serviço realmente, Ronaldo, como você está colocando, pode ser diretamente afetada, tá bom? O Kleber Santana, de São Miguel Paulista, pergunta: em São Paulo existem muitos lugares que os Correios estendem a entrega por ser zona de risco. O que poderia ser melhorado quanto a isso? Né? Aí vem aquele desafio, né? Acho que foi ano passado, retrasado, não me recordo, estava assistindo uma reportagem no canal que dizia que fazia parceria com a própria comunidade, né? E aí um próprio, vamos dizer assim, morador, ele ficava responsável por fazer as entregas para locais que eram de risco, né? Ou que, assim, não tinha o endereço certo, né? Porque pra gente é muito óbvio, né? Falar, eu moro aqui na minha casa, é perto disso, perto daquilo. Para você é muito óbvio, né? Mas para os Correios, né? Ou para qualquer outra empresa que vai fazer a entrega para você, não necessariamente é assim. Né? Ele não está no dia a dia, então ele não sabe essas especificidades. Então tem que tomar muito cuidado. Então pode-se utilizar realmente parceiros, pode-se utilizar pontos de distribuição, como a gente colocou para vocês. Então comércio, né? Então eu tenho lá meu ponto comercial e eu fico um ponto de entrega. Então os Correios, assim como qualquer outra transportadora, vem e entrega para mim. Tá? E eu fico responsável por armazenar todos os produtos. Aí você, depois do horário comercial, depois do seu dia de trabalho e tal, você vem até minha loja, e vem com o código, né, que você comprou, eu faço o rastreamento, então, olha, realmente você pegou o produto, tá aqui o produto para você. Pode ser essa uma possibilidade, tá? Para essa última perna, assim, que nós falamos. Então, é sim uma possibilidade, e é muito inconveniente, né? Na verdade, é muito ruim você não ter o produto entregue para você. Mas você tem que avaliar também do ponto de vista da empresa. Então, há alguns anos atrás, eu estava conversando com um entregador, né, da Netshoes, e ele estava dizendo, né, que no começo se pensava na questão dos prazos de entrega bastante curtos, né, para ser efetivo. Olha, dá um exemplo, entregar em 3 dias úteis, né? Opa, vamos lá. Mas quando você está saindo aí, ele falou, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, grandes centros, né, existe uma porcentagem muito grande de roubos, de furtos, né, e de atrasos, de uma forma geral. Então o que acabava acontecendo? Não se entregava o produto, né, ou chegava com atraso. E isso gerava maior reclamação, né? Porque, por exemplo, você está esperando algo para 3 dias e demora 10, aí você vai ficar extremamente chateado, né? Uma coisa que nós, como hábito, né, de nós a cada dia, estamos buscando maximizar, né? Ser mais eficientes. Então, às vezes, você já comprou alguma coisa esperando 3 dias, no quarto ou no quinto dia você estava precisando desse produto. Né? Então, é complicado você ficar esperando realmente algo chegar, ok? O Rafael Bueno, de Salto de Pirapora, São Paulo, pergunta: trabalhar com franqueadores, isso é uma boa opção? Acho que é um pouco semelhante ao que o Ronaldo colocou. Né? Pode ser sim uma boa opção, que não necessariamente você precisa expandir, mas vou dar um exemplo para vocês. Né? Até eu tinha colocado que ia fazer as gravações e tal, e recentemente tive problema com o meu celular e eu tive que, com menos de um ano, eu tive que colocar para garantia. Né? Foi aproveitar esse período. E aí dizia-se, né, que você podia despachar pelos correios e tal. E eu acabei não lendo todas as instruções na pressa, né? E uma das últimas partes dizia que quando você fosse pedir para assistência técnica da empresa, né, que eu comprei o produto, não tinha que ser, não deveria ser numa unidade de franquia, mas sim na sede, né, da cidade. Porque senão você teria que pagar a caixa, né, para você fazer o despacho do produto. Como eu já estava com muita pressa, não tinha lido também a instrução, falei, cara, quanto custa a caixa? X.
tudo bem, eu pago esse valor porque eu estou com pressa, né? Então, assim, tem que ser muito bem escolhido os serviços, como você vai passar, que pode ser muito interessante ou não. Porque o franqueador, ele vai ser o representante ali da sua marca. Se o atendimento que eu fosse nessa franquia, tá? A mulher fosse extremamente mal educada e tal, a imagem dos Correios foi manchada. Né? Então tem que tomar muito cuidado quando você vai optar por uma franquia. Né? Então a franquia que eu estudei na minha dissertação, um dos primeiros exemplos que o empreendedor me passou, foi colocado ali para um cara que simplesmente ele estava querendo diversificar aí o negócio dele e tal, não estava muito interessado. E aí, pouco depois, o negócio acabou fechando. E o que acabou acarretando pro cara, ele pegou e foi embora, sumiu, né? Nem pagou a taxa de franquia, nem outras coisas. E para ele não tem problema. Mas para a franqueadora teve, né? Que, poxa, um nome de uma empresa, né, hoje forte em Maringá, não somente em Maringá, mas que acabou sendo prejudicada e por conta de uma pessoa mal intencionada. Tá? Então tem que se tomar muito cuidado, porque pode ser uma faca de dois gumes, como eu comentei. A pergunta do Vinícius, de Jandaia do Sul, aqui pertinho, diz, né? Faltou o professor falar que empreendedorismo no socialismo não dá certo, não é mesmo? Então, quando a gente falar de empreendedorismo, não é somente aquela pessoa que vai abrir um negócio, tá? Mas aquela pessoa pode ser um empreendedor, então, dentro de uma organização. Quando a gente parte do pressuposto que a gente fala socialismo, seria como se fosse bens comuns de todo mundo e tal. Mas necessariamente precisam de pessoas que precisam empreender, precisam abrir os próprios estabelecimentos, precisam ser pessoas também dentro de negócios trabalhando. Então, é claro que quando a gente, dependendo do regime que você utilizar, você tem inúmeros controles sobre isso. Tá? Então, por exemplo, na Coreia do Norte, você não pode fazer o que você quer, na hora que você quer. Assim como a China, que é um mercado bastante grande, mas dependendo aí do que você vai fazer, existe uma certa regulação. Assim como em outros países também, né? Mas isso não quer dizer que vai impedir ações empreendedoras. É um outro contexto, é um outro cenário que pra gente é absurdo, né? Mas para aquelas pessoas que vivem naquela região, são as condições que tem. Então a gente não pode esperar que exista uma condição perfeita para conseguir empreender. Eu tenho que tentar dentro daquelas condições que são possíveis. Né? Então, países que estão em guerra, ninguém está empreendendo? Tá. Né? Dentro daquelas possibilidades que ele tem, ele abre ali um pequeno comércio para tentar se manter. Tá? Mas que não necessariamente isso vai impedir. Ok? A pergunta do Jalisson Aguiar, de Joaçaba, Santa Catarina, a ideia de drones é muito interessante, mas imprevistos climáticos e interferências não geraria transtornos e demora na entrega? Sim, eu até separei porque eu achei bastante interessante, né? A gente até comentou na aula sobre drones, mas realmente tem essas possibilidades. Interferências climáticas, né? Com certeza, tá chovendo, né? Tá muita poluição, por exemplo, isso pode atrapalhar. Locais que tem muitos prédios, então fica difícil o deslocamento também. Né? Isso acaba gerando algum transtorno ou demora na entrega também. Assim como a gente pode colocar, por exemplo, se todo mundo for optar por drone, daqui a pouco tem um trânsito de drones, né? Tá um drone batendo no outro. Assim como, né, os aviões têm todos, né, aqueles aparatos para você, pistas, né, que a gente virtuais, a gente não está enxergando, rotas virtuais, para não acontecer da colisão, né? Pode ser que tenha em algum momento para drones. Então, realmente, todo tipo de transporte ele tem uma possibilidade. Assim como a gente discutiu sobre bicicletas elétricas, por exemplo, bicicletas de uma forma geral, se está chovendo, isso é um problema que você vai ter. Então, motos também, talvez com o carro que você tem um efeito menor, né? Porque você acaba sendo protegido, né? Tá dentro, né, de uma cabine e tal. Pode ser menos afetado, mas com certeza sempre vão ter que ser analisados os pontos fortes e os pontos fracos. Tem uma época, por exemplo, de greve dos caminhoneiros que eu estava assistindo um caso que eu achei bastante interessante, em que, como não tinha entrega, né, ele podia entregar mais com a moto porque não tinha mais gasolina. Então ele tinha cavalo, foi entregando por meio do cavalo, né, depois o burrinho que ele tinha. E é um transporte inusitado? É um transporte inusitado, mas dentro das possibilidades que tinha foi o que ele teve. Então, sempre vai ter que se analisar os pontos fortes e fracos e buscar uma alternativa aí diante do que está acontecendo. É legal, gente? Então, gostei muito aí de contribuir com todos vocês. Espero que também vocês gostem e continuem os estudos.
da disciplina de empreendedorismo, tá legal? Um grande abraço a todos, tchau, tchau!